Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, presidente Eunício, que chega ao plenário neste momento. Eu, senhor presidente, venho à tribuna também para falar a respeito do episódio lamentável, aliás, ou dos episódios lamentáveis ocorridos no dia de ontem. E por uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores, do PT, da Rede Sustentabilidade, estivemos agora pela manhã junto à ministra Carmen Lúcia, presidenta do Supremo Tribunal Federal, dialogando com ela a respeito de ações que foram dado entrada junto ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de tornar nula ou nulo o decreto assinado pelo presidente da República no dia de ontem. Um decreto muito mais do que controverso, um decreto lamentável. Um decreto que nos remonta ao período da ditadura. Um decreto que nos leva de volta para aqueles 21 anos onde a população brasileira não tinha a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Tão grave a situação, senhor presidente, que o decreto não sobreviveu por nem 24 horas. Agora, nós estamos diante de outro decreto do presidente da República revogando o decreto que foi assinado no dia de ontem. E nós, durante a entrevista, a audiência com a ministra Carmen Lúcia, tivemos o conhecimento desse fato, ou seja, decreto de 25 de maio de 2017. Revogo o decreto de 24 de maio de 2017, que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Distrito Federal. Senhor presidente, ainda no final da tarde de ontem, logo após a publicação desse decreto presidencial, que foi feito, segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, foi assinado por pedido do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, e que ficou evidente quando tomamos conhecimento de todos os documentos relativos ao fato, que o presidente da Câmara dos Deputados não havia pedido à presidência da República que colocasse as Forças Armadas na rua. Em momento nenhum o presidente da Câmara pediu a intervenção das Forças Armadas, pelo contrário, ele encaminhou um ofício assinado, protocolado, formalizado ao senhor presidente da República, aqui está o ofício, aliás, que o líder do governo ontem, na sua fala, tinha esse ofício nas mãos, mas fez questão com o único objetivo de confundir a opinião pública, de não ler o ofício, porque, na realidade, o presidente da Câmara solicitou, sim, uma ação, senador Eduardo Braga, de presidente Michel Temer, mas o que ele solicitou? Em decorrência das manifestações populares que estão acontecendo nesse momento nas proximidades do Congresso Nacional, solicita-se a imediata realização pela Força Nacional de Segurança Pública de atividades de coordenação de ações e operações integradas. Ou seja, ele solicitou que o presidente da República colocasse à disposição a Força Nacional de Segurança Pública. O que é Força Nacional de Segurança Pública, senão um aglomerado de policiais militares que vem de todos os estados brasileiros, policiais altamente preparados, de elite, para intervir e agir exatamente nesses momentos de instabilidade significativa. Pois foi isso o que o presidente Rodrigo Maia solicitou de Michel Temer, que, por sua vez, assinou um decreto chamando as Forças Armadas, mas está aqui a medida tão absurda, tão despropositada, tão agressiva ao conjunto da população brasileira,
que ele, em menos de 24 horas, aliás, não sei nem se ele teve 12 horas de vida, foi imediatamente revogado no dia de hoje. E foi revogado por quê? Porque houve uma manifestação, houve uma manifestação surpresa por parte da população, porque houve uma manifestação contrária por parte da oposição do Parlamento brasileiro, porque o governador Rodrigo Hollenberg, ainda no dia de ontem, soltou uma nota pública, onde ele diz o seguinte, que para surpresa do governo de Brasília, a presidência da República decidiu na tarde de hoje recorrer ao uso das Forças Armadas, medida extrema adotada sem conhecimento prévio e nem anuência do governo de Brasília e sem respeitar os requisitos da Lei Complementar 97 de 1999, artigo 15, parágrafo 2º e 3º. Ou seja, não foi isso. Foram os membros, presidente Eunício Oliveira, foram os membros da própria base aliada do governo, foram aqueles que ainda o dão sustentação no Parlamento brasileiro, na Câmara dos Deputados e aqui no Senado, que apelaram a Michel Temer. Reveja essa decisão despropositada, reveja essa decisão absurda. E a decisão teve que ser revista. E eu, senhor presidente, quero dizer que, e aproveito e fico feliz de Vossa Excelência estar na direção dos trabalhos, dizer que encaminhamos a várias assinaturas aqui. A Vossa Excelência, ainda no dia de ontem, oficializamos, através do ofício 57 de 2017, um pedido para que Vossa Excelência possa efetivamente promover uma investigação, adotar as medidas necessárias no sentido de não só garantir a integridade dos parlamentares, mas de investigar o que ocorreu efetivamente aqui na esplanada dos ministérios do dia de ontem, porque eu repito, eu estava lá, ninguém me falou, eu não recebi mensagem, eu não li, eu estava lá, eu vi o que aconteceu. Havia, sim, grupos organizados, coesos, que estavam infiltrados na manifestação e tentaram passar a ideia para a população brasileira que era uma manifestação de baderneiros, de desordeiros, de pessoas violentas. Não eram isso, não era. Era uma manifestação ordeira, uma manifestação pacífica. E a polícia, melhor do que ninguém, viu o que estava acontecendo lá e poderia ter agido diretamente no alvo, mas não. Se voltou contra toda a manifestação, trabalhadores e trabalhadoras que vieram do Brasil inteiro e de forma pacífica estavam lá dizendo não à reforma previdenciária, não à reforma trabalhista, dizendo sim às eleições diretas para que o Brasil possa alcançar a paz que tanto necessita. E, presidente Eunício, se Vossa Excelência me permite um minutinho para concluir, eu quero dizer o seguinte. Deram um tal de um relatório relativo à reforma trabalhista como lido. Deram um tal relatório como lido. E logo quando Vossa Excelência abrir a ordem do dia, dialogaremos por esse assunto. Mas, senhor presidente, esse relatório é muito grave. E eu disse ontem aqui e repito hoje, o Espírito Santo não conta mais com uma bancada de 3 senadores. O Espírito Santo conta com uma bancada de 2 senadores, porque, infelizmente, um de seus senadores, relator da reforma trabalhista, senador Ricardo Ferraço, abriu a mão do seu poder de legislar e passou a ser um assessor do presidente Michel Temer. Um assessor. Porque quem dá conselho ao presidente, quem recomenda ao presidente são seus assessores, são seus subalternos e nunca um senador ou uma senadora da República, nunca um deputado. Pois bem, o relatório do senhor Ricardo Ferraço aprova do jeito que está, apenas recomenda vetos, vetos e vetos. Recomenda edição de medida provisória. Se alguém quer abrir a mão do poder que lhe foi lhe dado pelo voto popular, que o faça. Mas nós não faremos. E faremos de tudo, lutaremos muito, presidente Eunício, para que isso não aconteça, porque não é uma vergonha para o senador, é uma vergonha para o Senado Federal aprovar um projeto cujo relatório